Boa tarde, bem-vindos à penúltima conversa desta edição do Festival Internacional de Cultura. Agradeço à Inês Pedrosa e à organização o convite para moderar esta mesa, na qual participam os autores, os criadores, Luísa Costa Gomes, que está ali na ponta, escritora, dramaturga e tradutora, José Miguel Vizini, que está à minha esquerda, músico, compositor e ensaísta, Rui Zinc, que está à minha direita, escritor e professor, o Gonçalo M. Tavares, que está ali na ponta, escritor, o Afonso Reis Cabral, que está aqui também, que também é escritor. Havia ainda uma sexta participante nesta conversa, a escritora Patrícia Reis, que infelizmente não pode estar presente. Seja como for, na próxima hora falaremos sobre literatura e conhecimento, questionando que forma de conhecimento nos dá a literatura. É uma pergunta vastíssima para o tempo que temos, que é pouco, já estamos também um bocadinho atrasados, mas talvez se nos orientarmos com a frase de Shakespeare, que está no programa e que serve de mote a esta mesa, consigamos encontrar aqui um rumo. A frase a que me refiro é de Henrique VI e vou citá-la. A ignorância é a maldição de Deus, o conhecimento é a asa com que voamos para o céu. Todos ou quase todos os participantes desta mesa são romancistas e por isso faz sentido somar a Shakespeare uma outra frase de Kundera, que defendeu que o conhecimento é a única moral do romance. Antes de, com este mote, lançar a primeira pergunta ao Rui Zinc, queria também avisar-vos que estão a circular papéis na sala. Se quiser, no final desta sessão, contaremos com mais ou menos 10 minutos para fazerem perguntas. Se quiserem fazer as vossas perguntas aos escritores que aqui estão, podem escrevê-las num papel que depois me será entregue. Por favor, escrevam com a letra visível e também com o vosso nome bem visível, para depois ser feita essa triagem. Infelizmente não vamos ter tempo para todas as perguntas, mas escolheremos algumas. Rui Zinc, partindo desta ideia de que o conhecimento é a única moral do romance, começo por si, que costuma dispensar a moral e que, enquanto professor, tem como missão partilhar conhecimento. E o que eu lhe pergunto é a que patamar ascendemos quando temos vontade de conhecer e disponibilidade para conhecer através da literatura. Será a um lugar tão vasto e utópico como o céu a que se referia Shakespeare? Sim. Sim? E? Para desenvolver. Sim, com certeza. É para isso que aqui estamos. Portanto, isto é uma experiência maravilhosa, que é um dia em que eu dou uma resposta sintética, uma pessoa fica insatisfeita. Fico também triste de saber que sou o único aqui que precisa de ganhar a vida, porque o Afonso é só escritor, várias pessoas aqui são só escritores. Eu dou aulas e sou professor. Mas ainda dava-me jeito de dizer que o Rui é professor por causa desta pergunta, porque o Afonso também tem... Todos temos trabalhos, não é? E o José Miguel também é professor. Ok, mas vocês estão na clandestinidade. E a tradução, ser tradutora também é remunerada ainda. A Luísa também é tradutora. Mas mas é muito engraçado porque, quer dizer, eu sou professor, eu gosto muito de ser professor, sou professor há tanto tempo quanto publico. Sou professor há 33 anos. E dou-me muito bem porque estou num lugar. Os meus colegas professores acham que eu, como professor, sou uma bosta, mas como escritor até sou engraçado, um bocado maluco. Os meus colegas escritores acham que, como escritor, uma bosta sou, mas até sou um excelente professor. Portanto, eu, digamos que estou sempre num não lugar e habituei-me a isso. E desde já queria muito agradecer e queria agradecer ao Grupo Lenda pelo convite para estar aqui. Não é? O Grupo Leia. Grupo Leia, peço desculpa. Mas eu estou aqui e agradeço muito o convite. Acho uma simpatia mesmo e dou os parabéns à Câmara e ao Grupo Leia pelo convite. Dou mesmo os parabéns. Mas o meu não lugar é um não lugar tão simpático que lá fora não está livre nenhum meu. Mas eu não sou ressabiado e, portanto, não vou falar disso. Mas essa história do conhecimento, eu sou professor de literatura, num tempo
em que o que as pessoas querem é ciências produtivas. Nós vivemos num tempo que promove dinamismo e juventude e que inventou essa palavra maravilhosa que é empreendedorismo. Eu já fiquei a pensar que vivíamos tempos cinzentos quando alguém do Parlamento inventou o advérbio atempadamente. Mas esta coisa do empreendedorismo vai ainda mais longe. É uma cacofonia, desde logo, e é uma coisa desagradável. Mas eu não penso que um professor de literatura ou de ciências humanas seja exatamente um transmissor de conhecimento. Nesse sentido, para mim, quer a escrita literária, quer o ensino de literatura, têm muitas vezes mais a ver com o não conhecimento, ensinar a não conhecer e ensinar a não saber de antemão, do que propriamente com o conhecimento. Eu dou 2 exemplos de não leitores e não escritores. Há cerca de 15 anos, estamos agora a celebrar o 11 de setembro, os 15 anos do 11 de setembro, começou a grande marcha para a invasão do Iraque e houve um senhor que era diretor de um jornal, as pessoas têm nomes, é o José Manuel Fernandes. Se o arquiteto Saraiva pode citar mortos, porque não eu. E, portanto, o José Manuel Fernandes, diretor do Observador, ele escreveu um editorial no Público muito engraçado em que ele dizia: bom, se calhar agora com a invasão do Iraque, se calhar fomos pelo mau caminho. Bom, mas agora é tarde demais para voltar atrás. E eu pensei, olha, isto é um não leitor, é uma pessoa que acha que não se deve voltar atrás quando se vai pelo mau caminho. Acha que se deve continuar em frente, porque seguir em frente é um movimento do conhecimento. Temos que ser, por exemplo, um ecologista antigamente era acusado de ser contra o progresso. E um escritor é acusado muitas vezes, ou um leitor de livros é acusado de estar a perder o seu tempo. Porque a verdade é que escritores e leitores estamos a perder o nosso tempo quando estamos a escrever ou a ler um romance. Porque o romance, para mim, por excelência, não é tanto o campo da razão, não nos ensina a ter razão. Para isso é a JSD e a Católica. Um romance, para mim, a literatura, o conhecimento que a literatura dá, e eu gosto muito da questão deste debate, o conhecimento que a literatura dá, quando muito, e com o Kundera. O Kundera tem uma frase em que ele diz, luminosa, e eu no Kundera não consigo distinguir entre ficção e ensaio. Leio com prazer a sua ficção e parece-me que lá dentro há conhecimento, há debate de ideias, e leio o seu ensaio e dá-me um prazer de ler muito, muito engraçado. Tanto que até lhe perdoo a misoginia. Mas o Kundera diz o romance é um circo de egos experimentais. E pegando nisso, quer dizer, o princípio do romance é o princípio do aproximarmos do outro. E quer o outro que está dentro do romance, quer o confronto entre posições diferentes que, à partida, nenhuma tem razão e todas têm a sua razão. E eu então diria que o conhecimento da literatura é precisamente ensinar-nos a não ter razão, que é uma coisa muito importante. Eu só gostava, já que falei de um defunto, gostava de falar de outro, o elefante da sala, Pedro Passos Coelho, que vai apresentar um livro que não leu. E eu acho bem, porque eu fiz crítica literária durante muito tempo e também não lia nunca os livros que criticava, que era para ser objetivo. Mas o engraçado é que o Pedro tem todo o direito e o dever de apresentar o livro, só que ele justificou-se. Percebeu agora que fez a asneira, então ele diz: bom, eu comprometi-me a apresentar o livro, mas não fui eu que o escrevi. O que é engraçado, ele tem medo de dar parte de frouxo. Ele já percebeu que é uma asneira, mas como é um homem casmurro e transmontano, ele segue em frente, como o José Manuel Fernandes. E para mim, a literatura ensina-me a não seguir em frente e ensina-me a arrepender-me dos meus erros, que todos os dias cometo muitos, e quando não cometer, significa que estarei morto. Obrigado. Gonçalo, tem o microfone, se não te importas. Eu hesitei entre ler 2 textos dos que figuram nos teus short movies, que é um livro que já tem alguns anos, e no contexto desta conversa gostava de ler. Fiquei a pensar que gostava de ler um que se chama Aprender e outro que se chama Professor.
Essa história, professor, é um texto sobre um homem alto e magro que tinha um certo ar de doido e ensinava a história mundial com muito entusiasmo, como se quisesse convencer a plateia. Só que na plateia descobre-se depois, conforme se vai lendo o texto, que estão cães que não o entendem. Eu já voltarei a essa história. Acho que é melhor, para começar, ler uma outra que se chama Aprender. Vou então ler. Aprender. Com o corpo deitado sobre um banco, um velho de cerca de 60 anos faz os gestos de quem está a aprender a nadar crawl. À sua volta, por vezes de cócoras, outras vezes de pé, um outro homem, bem mais novo, corrige pormenorizadamente os movimentos das mãos. Por vezes orienta a posição da mão, fazendo com que os dedos apontem mais para a frente. Outras vezes agarra mesmo em cada dedo individualmente e recoloca-o no sítio exato, de acordo com a técnica de crawl. Os dedos enrugados do velho vão obedecendo passivamente à condução do professor. E as lições começaram já há muitos dias, mas vão ainda continuar por muito mais tempo, pois o velho não consegue colocar as mãos no sítio certo. Gonçalo, o que eu pergunto é se o escritor ou o romancista é como este velho que tenta e tenta de novo, sem desistir, colocar as mãos no sítio certo. Ou seja, escrever é tentar inúmeras vezes o desconhecido, e também isso vai ao encontro daquilo que o Rui disse ainda agora, é tentar o ainda não aprendido. Bem, boa tarde, agradeço o convite, é um prazer estar aqui e estar junto de pessoas que eu admiro. Bem, falar rapidamente sobre estes assuntos é um pouco disparatado, mas tem que ser. Não, eu associo muito a escrita à investigação, à ideia de que vou investigar algo. Portanto, logo o ponto de partida é eu não sei aquilo que vou escrever, não é? Isso é o ponto de partida. Aliás, eu distinguiria a escrita, no meu caso apenas, a escrita literária da escrita não literária. Quando eu não sei quando eu estou a investigar, ou seja, eu não sei o que é que vai aparecer, é a escrita literária. Quando eu escrevo aquilo que eu já sei, é outra escrita. Por exemplo, se eu quero reclamar com o metro, por exemplo, que funciona em Lisboa de uma forma absolutamente ultrajante nos últimos tempos, eu tenho que escrever uma carta e eu sei o que é que quero dizer, não é? Isto é uma escrita não literária. Portanto, a grande distinção é essa. Eu acho que a escrita literária, de alguma maneira, vai-me fazer escrever coisas que eu não sabia, mas eu não diria que é conhecimento. O Ruizinho já falou um pouco disso. Eu acho que muitas vezes até é a destruição de conhecimentos, a destruição de lugares comuns do conhecimento, não é? Eu diria que há uma dupla faceta. Por um lado, eu acho que a literatura pode ser vista quase como uma ciência social e humana, e nesse sentido podia estar quase ao lado das psicologias, das sociologias, das antropologias. Porque quando, por exemplo, um romancista coloca personagens em movimento, de alguma maneira faz uma espécie de experiência social, não é? Enfim, por exemplo, quem gosta de sociologia, a psicologia vivem muitas experiências sociais, não é? Agora, por exemplo, há um filme à volta de uma experiência de um cientista americano que fez uma experiência depois do Holocausto, em que convidava universitários americanos para ver até que ponto eles, obedecendo a ordens, iriam fazendo um choque elétrico cada vez mais intenso. E eu acho que a literatura é um pouco isso, com a vantagem de não ter, digamos, pelo menos no imediato, não matar ninguém, não pôr em risco ninguém, etc. Mas é uma experiência social no sentido em que eu acho que muitas vezes se pensa, e se esta pessoa com estas características se cruzar com isto, o que é que pode acontecer? É um pouco quase como um químico que junta sódio, não é, e cloreto, e o que é que isto vai resultar? Resulta cloreto de sódio, se for. E de alguma maneira, por exemplo, estou a pensar no último, um livro recente que é Uma Menina Está Perdida no Seu Século à Procura do Pai, que é de uma menina com trissomia 21. Olhando agora posteriormente para aquilo, o que eu sinto é,
não foi de uma forma voluntária nem consciente, mas era um pouco como: e se uma menina com trissomia 21, com 14 anos, estivesse perdida numa cidade em que não conhece ninguém e estivesse à procura do pai? O que é que poderia acontecer? E portanto, esta questão do e se, do pôr uma hipótese, é uma questão muito quase um método científico, de alguma maneira, não é? Depois, o que vem a seguir, eu acho que é talvez o mais estimulante na literatura, é que realmente não se chega a uma conclusão, não se chega a um resultado, não se chega ao cloreto de sódio, felizmente, chega-se a qualquer coisa que é estranho. E o que é essa estranheza? E falando até como leitor, os livros de que eu gosto particularmente são os livros que me inquietam. E, pessoalmente, o conhecimento não me inquieta. O conhecimento, pelo contrário, é qualquer coisa que nos acalma, não é? Quando nós estamos desorientados, por exemplo, quando rapidamente nos explicam onde é que nós estamos, nós acalmamos-nos. Eu acho que a função da literatura não é acalmar, não é? Não é essa, não tem uma função terapêutica, não é, tem, pelo contrário, uma função de perturbar as terapias anteriores, não é? E, portanto, o que é estranho é isso, é que é uma investigação que produz inquietação, produz desassossego, produz eu olhar de um outro ponto de vista, produz muito uma espécie de deslocação da retina, não é? Quase como se nós depois olhássemos, por exemplo, para um acontecimento ou para um casal de namorados a discutir, e realmente, se o livro for bom, se um livro literariamente for bom, nós baixamos o livro e de repente está no café alguém, um casal de namorados a discutir, por exemplo, e nós vamos perceber aquilo de outra forma completamente diferente. E é este tipo de conhecimento que tem a ver com, basicamente, com aquelas perguntas muito intermináveis. Uma pergunta básica é como viver, não é? Como viver tentando não perturbar demasiado os outros, não é? Como viver percebendo mais ou menos o que os outros estão a sentir, que é qualquer coisa de muito difícil. E, por exemplo, a literatura às vezes até tem métodos, o monólogo interior, etc. Quando alguém como narrador coloca, por exemplo, eu posso colocar os pensamentos das pessoas que estão à nossa frente. Isto é qualquer coisa que realisticamente não existe. E, portanto, é uma espécie de metodologia fantasiosa de produzir alguma coisa que não é possível na realidade. Mas isto produz por exemplo, um sistema, julgo eu, de empatia. O monólogo interior acho que é um bom exemplo, e lembrei-me agora, mas é um bom exemplo de algo que se utiliza na literatura e que ajuda a eu perceber esta coisa muito simples. É como é que o outro pensará em relação a isto, não é? Como é que alguém com trissomia 21 pensará em relação a isto? Como é que um homem violento que para de repente ao pé da menina com trissomia 21, como é que verá esta menina? Portanto, só para concluir, de alguma maneira eu acho que a literatura tem meios, através da linguagem, que as outras ciências não têm, e consegue investigar coisas que a química, a sociologia e a antropologia não conseguem. Há um livro que eu dou como exemplo, do Thomas Mann, um dos menos conhecidos, um pequenininho, que se chama As Cabeças Trocadas, que parte de um mito indiano, que é muito simples. Há um acidente, não sabem qual é o acidente, mas do acidente resulta que dois amigos ficam com a cabeça trocada. Portanto, a cabeça de um vai para o corpo do outro. E a partir daí, a questão básica, há a mulher, vamos dizer que é o A e o B, há a mulher do A que entra, e a primeira questão ali é para onde é que a mulher do A se vira, não é? Porque está o corpo do marido está num lado e a cabeça do marido está do outro. A mulher vira-se para a cabeça do marido, não é? Isso é muito interessante sobre a questão da identidade. Mas depois o mais interessante é que ela está grávida, e depois a grande questão do livro é quem é que de alguma maneira é o pai, verdadeiramente. E é um livro pequeniníssimo, extraordinário, que põe todas as escolas da filosofia lá, do materialismo, espiritualismo. O corpo do pai diz, não, eu sou o pai porque estão aqui os órgãos responsáveis diretamente pelo ato de fazer nascer uma criança. A cabeça do pai diz, não, mas eu tive vontade, portanto foi a cabeça. E só para dizer, isto é uma investigação muito forte sobre a questão da identidade, que nenhuma outra ciência podia fazer senão a literatura. Eu acho que é extraordinário quando algo que parece absolutamente luxuoso, como escrever um verso ou escrever um romance, possa
fazer com que o homem pense em coisas que não poderia pensar se não existisse literatura. Não é? Antes de passar ao José Miguel Wisnik, queria só retomar aqui, ao pegar no que acabaste de dizer e cruzar com aquilo que o Rui disse. Segundo aquilo que vocês disseram, que ambos disseram, então a literatura é inútil no que diz respeito à aquisição de conhecimento? Não, eu diria que não. Há uma frase, disseram uma vez ao Borges, com aquela arrogância muito pragmática, de então para que é que serve a poesia, não é? E o Borges respondeu, para que é que serve o pôr do sol, não é? Há coisas que não têm a ver com esta questão da utilidade, não é? Mas agora estamos sempre a ouvir para que serve a literatura, para que serve a poesia. É uma má pergunta. Estão sempre a retomar esse... Acho que a pergunta certa é para que... Estão sempre... Retomam muitas vezes... É que o cérebro tem a ver com uma questão de funcionalidade, não é? Ou seja, é obsceno fazer a mesma pergunta à literatura que se faz a uma máquina. E o que é obsceno é que se faz essas perguntas às pessoas. Já seria obsceno se fizesse à literatura. Para que é que serve a literatura? Isso é uma pergunta estúpida e inaceitável. Que é assumir que aquilo é uma máquina. Para que é que serve uma fotocopiadora? Uma fotocopiadora serve para tirar fotocópias. A literatura não é isso. Mas o mais repugnante é que essa pergunta faça às pessoas. Para que é que serve uma pessoa? É? Portanto, essas perguntas é que são tontas. Não é? Eu acabei de responder agora. Aliás, fui eu e não o Gonçalo que deu esta resposta. José Miguel Wisnik, recuperando a história do Gonçalo, aquela tal que eu não li, mas que resumia do homem que falava aos cães sobre a história do século XX, pergunto-lhe se, e fugindo agora um bocadinho do romance, se no ensaio e na poesia, porque publicou vários ensaios já, e também na música, porque não, uma vez que a música é uma arte da qual a poesia tanto gosta de se aproximar, e também são normalmente disciplinas que dispensam a narrativa. Nesses casos, no caso do ensaio da poesia, o criador não é uma espécie, ou não pode ser considerado uma espécie de louco que poucos compreendem, aliás, e se nesses casos o discurso, não há uma tendência do discurso ficar cristalizado na parte de quem o produz, de quem o cria. Bom, muito obrigado também pelo convite, por essa passagem. Eu estou aqui passando meteoricamente pelo Festival da Cultura e me sinto, em todos os sentidos, como se a gente sente num lugar novo, que esse não saber faz parte também da minha própria situação aqui. Eu não sei bem esse lugar, esse auditório, as pessoas que eu conheço de longe ou de que aprecio também, mas que, na verdade, com quem eu não convivo. Então, eu estou numa relação de não convivência com tudo isso. O que acho bom, porque eu acho que quando se colocam essas perguntas, essa pergunta é sobre o que distingue o conhecimento que a literatura pode produzir, ou mais que produzir, despertar, ou provocar, ou driblar. Tudo isso a gente só responde com a certeza do não saber. Acho, sim, que a literatura estabelece uma relação de conhecimento que é baseada numa aceitação primeira de que não sabemos, né? E de que não vamos saber, mesmo ao longo de um processo de atravessar as perguntas todas. Nesse sentido, ela se parece um pouco com a psicanálise, que também estabelece uma relação, vamos dizer, que supõe um silenciamento, um zero, a partir do qual procura-se falar e, portanto, não aplicar o conhecimento, mas extrair um conhecimento de um não saber, né? Mas é claro que a psicanálise faz isso de uma maneira que supõe todo um corpo teórico, que supõe uma metodologia de aproximação a isso, e a literatura não tem isso, ela é mais radical nesse sentido, né? E se a gente aproximá-la também das ciências humanas, como disse o Gonçalo, pensando que
a sociologia trata de questões, a psicologia, que são também objeto da literatura, da literatura tem uma coisa mais radical que se parece com a antropologia, num sentido que é a única coisa que eu vim aqui pronta para dizer, que recentemente eu tive no Brasil, participei de um colóquio sobre a obra de um antropólogo chamado Eduardo Viveiros de Castro, e ali, a partir do pensamento dele, falava-se também de literatura, e pensando a relação entre a antropologia e a literatura. E a questão ali era justamente essa. As ciências supõem uma relação em que você é um sujeito conhecedor que está diante de objetos. Sabe-se que o sujeito também ele está diretamente envolvido com o objeto que ele vem a conhecer, o que ele cria, que vamos dizer, o conhecimento científico supõe o observador. Mas, no caso da antropologia, os objetos são pessoas, ou são humanos e são sujeitos também. E, portanto, os objetos são sujeitos. E, nesse caso, se aquele que vai conhecer objetos que são sujeitos, ele se coloca realmente diante disso, ele mesmo tem que se questionar como sujeito, ou seja, o antropólogo não pode simplesmente aplicar aos seus objetos, que são sujeitos, aquelas categorias que ele tem, que a sua cultura supõe, e, portanto, ele é um outro do outro, e, portanto, ele não é mais aquele de onde ele partiu. E justamente com base nisso, um jovem pesquisador, pensador, chamado Alexandre Nodari, fazia considerações sobre uma antropologia da ficção, ou uma ontologia da ficção, pensando que a ficção é necessariamente essa relação em que a gente se coloca diante de um outro que nos altera completamente, né, e que, portanto, põe em causa o modo como a gente se depara com ele. Então, inventar um personagem é necessariamente inventar mundos que são não simplesmente os reais, no sentido que existem, ou os possíveis, mas são mundos virtuais, que são aqueles que poderiam existir, que venham a existir, que são mundos da existência, pensada como a totalidade das possibilidades, ou seja, daquilo que existe, daquilo que poderia existir, o que poderia ser, os outros que eu poderia ser, e esses outros alterando completamente aquele que eu sou, né? Isso produz uma espécie de um efeito em cadeia, em cascata, que eu acho que está muito ligado a uma certa palavra que no Brasil ganhou um sentido muito específico, que é a palavra recado. A palavra recado não é simplesmente uma mensagem, mas quando alguém dá um recado ou recebe um recado, o recado é a mensagem em movimento. É aquela mensagem em que o destinatário, ao recebê-la, se torna imediatamente o destinador. Ou seja, o recado é a mensagem que está passando por alguém, que está necessariamente, portanto, transitando. E ao passar por alguém, ela se transforma, ela não é mais aquela que alguém tinha recebido, nem aquela que alguém outro vai receber. Existe um famoso conto de Guimarães Rosa chamado O Recado do Morro, que é uma narrativa de viajantes que vão pelo sertão e que, ao longo do caminho, vão topando, quer dizer, encontrando uma série de recadeiros que ouviram uma mensagem de outro. Essa mensagem vai se transformando cada passo. No final das contas, ela toma a forma de uma canção. E essa canção é que, de certo modo, se revela, então, que ela é um recado para o viajante. Isso, nesse sentido, é um recurso comum dessa literatura, dessa narrativa que supõe a viagem iniciática, a viagem que alguém se transforma ao longo do percurso, mas principalmente que o percurso mesmo foi o engendramento desse recado, afinal de contas, cujo destino não é outro senão passar, né?
Mas, justamente, era literatura e era canção, não é? Ou seja, o que é uma coisa também que no Brasil tem muito a ver com essa porosidade entre o escrito e o oral, entre o erudito e o popular, entre a literatura e a música, que supõe, num país de baixo letramento, médio, como é o Brasil, como se essa dimensão da canção fosse, de algum modo, fundamental para se poder pensar o processo criativo, né? E se a gente olhasse esse conto, vê que cada um daqueles recadeiros que transmite o recado, cada um tem um dos, vamos dizer, canais pelos quais se dão o processo criativo, e todo o conto é, na verdade, uma reflexão sobre a criação, sobre como ela se dá, como ela se desenvolve, como ela passa e como ela jamais, vamos dizer, estaciona em lugar nenhum, embora ela ganhe forma, né? Então, acho que eu diria que esse processo que está ali na literatura corresponde muito à ideia, vamos dizer, que poderíamos aproximar a uma antropologia experimental, que é a própria ficção, no sentido de que as possibilidades do sujeito estão em franco, vamos dizer, abrir-se. Curiosamente, os recadeiros no conto são todos lunáticos, no sentido antigo da palavra, quer dizer, são todos aqueles que não estão prestando atenção nas coisas que se supõe que os homens sensatos observariam. Portanto, são aqueles que estão com uma atenção flutuante, aqueles que estão abertos à passagem do recado, que ouvem aquelas loucuras que estão sendo ditas, são só esses que ali fazem com que esse recado ande para frente. Portanto, nesse sentido, os tais loucos, na verdade, são uma outra forma de captação de significados flutuantes que estão andando e tal. Não poderia dizer-se, em vez de loucos, justos? Eu diria sem hesitar. Quer dizer, ali houve um outro crítico filósofo chamado Bento Prado Júnior, que escreveu um lindíssimo texto sobre esse recado do Morro, em que ele diz que o Guimarães Rosa inverte o movimento que existe no Dom Quixote, que é aquele de que Dom Quixote é o homem que vai procurar num mundo os conteúdos que estavam cristalizados, vamos dizer, uma espécie de acerto entre o cosmos e o mundo que se perdeu. E ele, portanto, vamos dizer, está desencontrado daquilo que ele viu nos livros. Enquanto que o Guimarães Rosa estaria devolvendo ao livro uma espécie de acerto entre a linguagem e o cosmos que estaria vindo desses recadeiros populares através da canção, não é? E que disso resultaria uma espécie de justeza, não é? Ou seja, essa aparente loucura lunática é uma forma de, vamos dizer, de percepção, ou podemos dizer, de conhecimento, não é? Daquilo que não está dado. Na verdade, bom, isso não é o caso aqui de se estender nisso. Eu só gostaria de dar um outro exemplo de Clarice Lispector. E o exemplo foi dado pelo Alexandre Nodari. Esse filósofo antropólogo, ao comentar o Eduardo Vieira de Castro, ele lembrou de um trecho da Clarice em que ela diz o seguinte: quando eu não sei onde guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunto-me, se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, ela diz, né? Porém, tal experiência que visa a ipseidade, né? Quer dizer, encontrar a própria identidade, supõe, na verdade, produz uma autoencenação, que é essa pergunta sobre se eu fosse de fato eu. Pergunta vertiginosa, né? E que mais do que o objetivo prático de encontrar a carta, o leva a outras considerações, diz ela. Mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase, se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária. E começo a pensar, diria, melhor, sentir, e não me sinto bem. Olha, pensar, sentir é uma grande questão pessoana, né, na verdade, onde tudo isso foi tratado de todos os modos possíveis, né? Eu lembro de uma frase do Pessoa que sempre me impressiona muito, que é: se eu pensar, quando eu penso, eu discordo de mim mesmo, ou seja, e se eu sinto, eu sou o outro.
Então, eu acho que é exatamente esse pensar, sentir que está nesse lugar em que alguém vai se pensar se fosse eu mesmo. Aí ela diz que sente um constrangimento. Se ela de fato fosse eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até de fisionomia eu teria mudado. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso contar. Então, se eu fosse eu, e ao mesmo tempo se eu fosse eu, aí eu estaria, isso seria uma grande festa, mas ao mesmo tempo isso conduziria à dor do mundo. E, em suma, tudo isso é o que acontece na novela A Paixão Segundo GH, onde uma mulher, diante de uma barata esmagada, né, num guarda-roupa no quarto da empregada, vive toda essa festa terrível de ser eu e, ao mesmo tempo, ser conduzida à dor do mundo e atravessar tudo isso por dentro. Luísa, vamos só recuar um bocadinho até Kundera, que eu acho que ainda podemos explorar mais esta frase, esta ideia de que o conhecimento é a única moral do romance, e regressa a isto também porque o Abel Barros Batista, quando a Luísa publicou O Pequeno Mundo, já há alguns anos, definiu o livro dizendo que ele era um inquérito no domínio da moralidade, não apenas às condições do bem e da justiça, da amizade e da felicidade, também à própria condição da moralidade na época contemporânea, mas um inquérito que procede pela ironia. As ferramentas do romancista, do escritor, como a imaginação e a ironia, que depois estão aqui desenvolvidas muitas vezes no romance. Vou só ler aqui uma passagem que me parece significativa neste aspecto. Na parte em que se trocam cartas, às tantas, lê-se neste livro de Luísa Costa Gomes: meu caro João Miguel, pode ser a imaginação uma oferta de Deus ou um dom especioso e letal? Há um perigo maior, que é o deixar-se vencer por ela, antes de a dominar utilmente, para a conduzir, por rédea curta, ao lugar ameno em que seja inocente e fértil. A carta depois continua e às tantas também se fala da ironia, quando se diz: por trás da tua ironia houve-se uma vontade de sofrer e de fazer sofrer, uma vontade que eu não posso tolerar. O que aconteceu à seriedade e à contenção? Entramos então numa época em que temos necessariamente de nos rir, e estará a virtude em viver de acordo com o seu tempo, gozando o que ele goza, indo por onde ele vai, ou deveremos mais agir connosco e conformados às ideias que não são de tempo algum? É isto que me impacienta quando leio as tuas cartas, o seres tu um resultado tão evidente da falta de princípios, porque se vivemos numa idade que despreza a excelência e a virtude, exaltada num carpe diem imbecil e desumano, se nos agitamos em torcidelas de baixo humor, prezando mais a força da pilhéria que o deslumbramento da verdade, digo que não há como abandonar o século e enfileirar na tradição dos Virgílios, dando as costas à canalice que se derrama pelo mundo e fechando atrás de si a porta de casa. É uma época de veras escangalhada esta, em que nem nos médicos se pode confiar. Eles próprios estão dados a brincadeiras, como crianças no recreio, a estraçalhar os chapos. O que eu lhe pergunto, e felizmente estão, julgo eu, quase todos de acordo aqui nesta mesa, é se o tipo de conhecimento que nos dá hoje a literatura, munida da tal imaginação, que pode ser uma dádiva ou uma maldição, é de facto mais fiável, como dizia há pouco o Gonçalo, do que, por exemplo, uma prescrição médica. Boa tarde. Não sei se foi isso que o Gonçalo disse, mas de qualquer maneira... Disse que seria mais útil, não é, a literatura? São coisas que se dizem, não é? Nesse romance em particular, há essa... Nesse romance em particular, há esse contraponto, enfim, tradicional na civilização ocidental, entre o moralista, ou seja, o homem dos princípios, que sempre considerou e sempre considerará que a época está escangalhada, não é? Sempre desde o princípio do tempo, e o sentimental, ou seja, há uma moral sentimental do moderado, daquele que considera que gosta das pessoas como elas são, etc.
portanto, é apenas mais uma instância desse, digamos, combate dessas duas grandes figuras da moralidade ocidental. Não quer dizer exatamente, penso eu, o contrário. Um inquérito feito pela ironia não é um inquérito, ou seja, não pode de maneira nenhuma chegar, digamos, ao bom porto de uma solução universal. Aquilo que a ironia, no fundo, pretende e com sorte consegue é desestabilizar justamente as premissas dessas duas concepções morais. Portanto, se a literatura é ou não uma via real para a moralidade, ou para nos dizer, como dizia o Gonçalo, como viver, parece-me que é pouco acautelado procurar isso na literatura. Não quero dizer com isto, não sou tão radical quanto o Rui, que não se ensina nada, não se aprende nada. Na minha opinião, aquilo que nós aprendemos, ou seja, o conhecimento que a literatura nos dá, são todos e é nenhum. Ou seja, aquilo que eu acho que nós descobrimos na literatura, e não só, mas particularmente na literatura, porque ela é razoavelmente formativa, pelo menos nos nossos primeiros anos, aquilo que nós aprendemos é quem é que nós somos como leitores. Ou seja, nós vamos buscar aos livros aquilo de que nós precisamos. Se somos leitores que estamos à procura de concepções do mundo, de lições, de mensagens ou de recados, nós encontramos lá os recados que precisamos de encontrar. Se, pelo contrário, nós somos leitores com pouca disponibilidade para, enfim, nos desestabilizarmos, vamos procurar, obviamente, livros que tenham uma moralidade, por assim dizer, que seja familiar, ou seja, algo que não nos ensine grande coisa, que nós possamos, no fundo, usar para reconfirmar aquilo que nós já sabemos. É evidente que o escritor, enquanto leitor, é um pouco diferente, porque eu penso que o escritor lê sempre de uma forma técnica, ou seja, nós procuramos, ou eu procuro, ou alguns escritores procuram nos livros aquilo de que precisam fundamentalmente para escrever os seus próprios livros, e nesses casos o diálogo que eles estabelecem com os livros é obviamente um diálogo muito mais, paradoxalmente, mais utilitário e mais especulativo do que do leitor, vamos dizer assim, comum. Eu acho que realmente as narrativas, tal como elas hoje são na indústria, nós não podemos, penso eu, abstrair do facto de vivermos uma época em que a literatura é industrial, ou seja, em que o conceito de literatura é já hoje tão vasto que quase que é coextensivo com o conceito de registro escrito. Quer dizer, de facto, com registro escrito, ou seja, literatura é mais ou menos tudo. Já a noção de conhecimento é uma noção razoavelmente técnica e que tem essa noção de funcionalidade e de pragmatismo, não é? Para que é que serve? Eu acho que serve ao contrário enfim, daqui de algumas opiniões, serve para várias coisas, podem não ser objetivamente quantificáveis, podem não ser até muito úteis à vida comum, mas são realmente úteis para outras coisas que eventualmente até não são muito imediatas. Aquilo que eu penso que nós aprendemos nos livros é como é que se aprende a ler livros, como é que se lê livros. E por isso nós sabemos, ao fim de um certo número de livros que lemos, que a parte importante está no fim. A parte importante do livro, a mensagem, está no desfecho. Por uma razão muito simples, é porque nós, quando escrevemos e quando lemos, gostamos que as frases se mexam, não é? As coisas se movam, podem se mover para a frente ou para os lados, mas não queremos um livro que esteja parado sempre. Para isso temos a Gertrude Stein. Portanto, as frases têm que se mexer e há um momento em que as frases acabam.
E eu acho que isso cria um certo ressentimento, tanto no leitor como no escritor, porque há ali qualquer coisa que se passou, que é aquela experiência daquela leitura daquele texto acabou. E nós temos que arranjar uma maneira qualquer de lidar com essa perda. E a maneira que nós temos de lidar com essa perda é fazer com que o fim seja mais denso do que o resto do texto. E por isso, se o texto acaba de uma certa maneira, então é porque isso é uma lição para nós. E a lição não é que o texto acabou, mas é que, de facto, o desfecho é mais denso, é mais importante e é mais intenso, e, portanto, a lição está no fim. Curiosamente, há muitos textos em que isto não acontece. E o leitor vê-se muitas vezes obrigado a pôr uma lição e a pôr uma mensagem que ele não sabe, pela simples razão de que o fim significa que aquilo tem que ter uma mensagem qualquer, tem que lá estar um recado qualquer, tem que lá estar qualquer coisa que seja, pela situação que ele ocupa no texto, mais importante que o resto. Isto põe problemas muito graves ao escritor. Nós temos problemas de não sabermos mais do que os outros e termos que fingir que sabemos. Porque estamos a contar histórias e, portanto, naturalmente, quem conta histórias, quem está aqui sentado, está num plano superior. Pelo próprio protocolo das coisas, quem pega numa caneta para escrever parece que sabe alguma coisa. E aquilo que nós, de facto, estamos a dizer é que fingimos que sabemos. Fingimos que estamos a contar uma história e que essa história tem um sentido e que esse sentido é importante para a vida. Mas aquilo que nós percebemos na literatura é que ela não é a vida. São frases que se mexem e que em certo momento acabam. Obrigada. Afonso, vou aqui aproveitar algumas frases que a Luísa Costa Gomes disse, nomeadamente quem somos como leitores. Tu tens um romance publicado, O Meu Irmão, vencedor do Prémio Leia em 2014, tinhas tu 24 anos. Temos estado a falar do ponto de vista do escritor, do romancista, e eu pedia-te que acrescentasse agora o ponto de vista do leitor também, porque muitos destes escritores que aqui estão já passaram, quer dizer, um escritor está sempre a formar, mas já passaram os seus anos de formação. Lembro-me agora de repente de uns versos do Manuel António Pina, quando ele dizia porque é de noite e estamos ambos sós, leitor e escritura, criador e criatura, na mesma inumerável voz. Essa voz, para se formar a voz do romancista, tem que ser também um leitor. Ou deve ser, como há pouco apontou a Luísa, ou ganha sem ser. Foi também o que leste que te deu o conhecimento que tu precisavas, ou aquilo que te alimentou a curiosidade para tu poderes escrever? Ora bolas, eu estava a pensar noutra perspectiva, estava a pensar na perspectiva de escritor e de como... Podes juntar as duas? Vou juntar as duas. Na perspectiva de escritor, a informação, e com certeza, aliás, não sei até que ponto é que se deixa de ser um escritor em formação. Aliás, a escrita parece neste momento, antes de mais, um combate. E um combate que eu frequentemente estou a perder e que às vezes julgo que estou a ganhar, mas que vive desse embate com o conhecimento, ou melhor, desse embate com determinada realidade que se quer conhecer e que se quer, de alguma maneira, transpor para a escrita. E depois do meu irmão, eu senti o vazio desse conhecimento. Aliás, o que é que iria conhecer, também o que é que iria ler, o que é que iria viver para encontrar um novo tema. E esse combate tem sido feito da seguinte maneira. Eu julgava no primeiro livro que seria fácil, e foi o que aconteceu, pegar num tema que eu conhecia, no caso a relação de dois irmãos, um deles com síndrome de Down, que era necessariamente um tema que me doía,
e transpor o conhecimento disso para a literatura. E foi feito de maneira mais ou menos natural. Mas depois, seja por que for, talvez pela idade ou o que seja, veio o próximo desafio de ter outro tema cujo conhecimento me afetasse daquela maneira. E não me pergunto também como, mas decidi escrever sobre uma viagem de caminhão-tiro. Não sei ainda bem porque é que surgiu aquele interesse. Mas eu tinha que ter o conhecimento daquele tema de tal maneira que me chegasse a doer, e é o que o Gonçalo também dizia, que tinha que investigá-lo de tal maneira que pudesse a partir dali construir um livro. A maneira mais fácil foi ir para um caminhão-tiro e fazer uma viagem de uma semana e meia com o camionista. E, portanto, basicamente a fazer todo o percurso sem complacências. Portanto, dormia no beliche de baixo, ele no beliche de cima. Tínhamos todas as 9 horas seguidas de viagem. Parávamos nos percursos que ele parava todos os dias. E no fundo, acabei por também fazer uma espécie de leitura, que era a leitura da vida do camionista. Enfim, os problemas que ele enfrentava, a estrada, o combate que ele tinha até um combate de certa maneira moral com os camionistas espanhóis, e a viagem começou no Porto, passou por Espanha, França, até a Alemanha. Eu estava verdadeiramente entusiasmado com este tema, mas depois fui percebendo ao longo da viagem que o conhecimento daquela realidade e aquele tipo de conhecimento tão concreto e tão envolvido me estava a matar um possível livro. Porque, de certa maneira, eu conhecia mais como descarregar o caminhão, como mudar pneus, o que seja que fosse preciso, como mexer no tacógrafo, inclusive como não contar os quilómetros todos necessários para se poder andar mais do que é permitido, etc. Eu conhecia tudo isso de tal maneira que não estava a deixar espaço para construir um romance, para contar uma história que fosse minha. O camionista precisava de ser eu, e não aquele camionista que ali estava. E esse conhecimento, de certa maneira, estragou-me a história, ou estragou-me o possível livro que dali sairia. E, portanto, eu agora, depois dessa fase, com algum medo da investigação e algum medo desse conhecimento, passei para outro tema, portanto esse aí ficou, enfim, que envolve um crime, e portanto fui fazer exatamente a mesma coisa. Fui ao sítio do crime, fui ler a peça sobre o crime, etc. E acabei por ter que parar, porque senão eu queria descobrir o meu crime e não queria aquele crime que ali estava. E portanto, felizmente parei. E a falta de conhecimento total e completo do que eu estava a investigar tem-me ajudado muito no livro que estou a escrever. Porque verdadeiramente eu consigo assim pôr a minha própria leitura e não estar apegado àquele conhecimento tão concreto. Neste sentido, penso que fugi um bocadinho à pergunta, mas pronto. Mas podes responder Exato. ainda. Sobre a formação enquanto leitor. Não, perguntava-te se para ti referiste a questão de andares a investigar e a tentares passar por aquilo que passariam as tuas personagens, e que isso não funcionou. O que eu te pergunto é se as leituras que foste fazendo ao longo da vida, aquilo que foste lendo, isso sim te deu pistas para tu poderes... Eu acho que então... somos, nós todos, demasiado complexos e profundos para que apenas uma dessas facetas resulte. Eu sinceramente acho que acaba por ser um correlato de tudo, e portanto, naturalmente, que a resposta é sim. Eu gostava de ser tão sintético como o Rui, mas com certeza que sim também. Não sei se... Não me chegaram ainda nenhumas perguntas, não sei se foram reunidas perguntas, mas estamos
a 10 minutos das 8h30 e ninguém tem perguntas para... Está tudo com medo que o Ruizinho responda só assim. Não estão os assistentes na sala que vêm com o papel. Então aí tem que pedir. Não, eu não quero não. Mas se só houver 3 ou 4 perguntas, podem fazer se calhar diretamente aí da cadeira, não? Não tem microfone aí. Eu achei muito interessante. Precisa de microfone. Não há microfone desse lado? Não? Eu achei muito interessante, muito verdadeira a exposição, porque quando o conhecimento destrói, mata o foco literário. É uma coisa estranha, não como o Rui dizia, do Kundera, que tinha uma forma de... tem uma forma de escrever, onde expressa quase um ensaio, não é? Mas a ideia de querer o conhecimento, e por isso eu acho que o conhecimento do Gonçalo deve ter um momento em que para, não é? Penso eu. É uma pergunta. A extensão desse conhecimento rouba exatamente a riqueza da descoberta literária, penso eu. E queria que cada um, como quem quisesse, apreciasse isso, porque talvez esse seja o dilema que foi colocado de princípio e é o dilema da literatura. Ou seja, enquanto ela é análise, como falava, como fosse antropológica ou científica, de uma visão, de um experimento, de uma experimentação, e o quanto ela não é. E talvez por não ser, seja mais não sendo. A sua pergunta é para o Gonçalo. Eu estava a dizer para toda a gente, acho que o Rui tem muito também tem muito a dizer sobre isso, e você foi o pivô do quiprocó. Se calhar só para... Eu gosto muito da má interpretação, porque a má interpretação é a base do leitor, não é? Ou seja, não precisamente a literatura começa na má interpretação. Quando só houver boa interpretação, só há uma interpretação. E a literatura é precisamente a possibilidade de infinitas interpretações e, portanto, a possibilidade de infinitas más interpretações. Por exemplo, em relação à investigação, e cada frase que se diz, o que é bonito é que se pode interpretar coisas opostas. Por exemplo, em relação à investigação, o que eu disse é o contrário. Eu assumo a própria escrita como investigação. Nunca em nenhum livro eu investiguei para... E isto, quer dizer, tem a ver com o meu método pessoal. Há escritores que eu admiro muito que fazem uma grande investigação, mas é o contrário. Ou seja, eu assumo que o momento de escrita é o momento de investigar. E, portanto, nesse aspecto, revejo-me nisto que disse o Afonso, de quanto mais conhecimento sobre uma coisa, a certa altura inibe. E o conhecimento que eu falo é um conhecimento, às vezes, que vem da própria linguagem. O Wisnik falou aqui de alguns autores, e eu lembrava-me, por exemplo, de frases que eu acho que são conhecimento, mas um conhecimento que vem da própria linguagem. Então, falaste do Guimarães Rosa. Por exemplo, o Guimarães Rosa tem uma frase que eu acho justamente todas, não é? Cada página, aquilo nós paramos, e ele, a certa altura, diz, a falar de alguém, diz: ele é meu amigo de 10 quilos de sal. O que é que ele está a dizer? Eu partilhei com ele vários almoços com peixe, em que num tinha 10 gramas de sal, mais 10 gramas de sal. Portanto, ele está a dizer, ele é meu amigo de 10 quilos de sal, é meu amigo de muitos almoços. Ou seja, isto é uma descoberta linguística absolutamente extraordinária. Falaste do Pessoa, por exemplo, e a questão do pensamento e sentimento. Há uma frase do Pessoa em que ele diz: se o meu coração pensasse, pararia. Também é de alguma maneira uma
uma descoberta. A Clarice Lispector, não é, de que falaste também. A Clarice Lispector, o que é extraordinário é que a sua descoberta é uma descoberta que vem realmente da linguagem, não é? Nem ela, não é ela própria a descobrir, é quase a linguagem, não é? É quase a linguagem a ser o seu eu, como falaste. E, por exemplo, há uma frase que eu carreguei durante anos, que é uma frase quase síntese de vida: de qualquer luta ou descanso me levantarei forte e bela como um cavalo novo. Que acho que é, quer dizer, precisamos pouco mais, acho que não precisamos quase mais de uma frase, não é? A partir dos 18 anos, qualquer luta ou descanso me levantarei forte e bela como um cavalo novo. E quando eu falo de conhecimento, é este. Que conhecimento tem esta frase? Qualquer luta ou descanso me levantarei forte e bela como um cavalo novo. Não é um conhecimento de conclusão, não é? Não é um conhecimento de 2 mais 2 igual a 4, não é um conhecimento de qual é a capital da Letónia. É um conhecimento completamente diferente, é um conhecimento desarranjado, não é? Que faz tremer de alguma maneira o solo, ao contrário do conhecimento que é mais. E é este tipo de... Eu acho que é um conhecimento que por exemplo, a Luísa... Se tivéssemos mais tempo para o debate, a Luísa disse uma coisa que eu acho que era muito interessante discutir, com a qual eu não me revejo, não é? Mas era preciso perceber o que é que a Luísa está a querer dizer com outras frases da Luísa, não é? A questão da síntese estar no final e do maior peso estar no final. Porque eu acho que muitas vezes, precisamente, o conhecimento não... Isso seria supor que a literatura tem uma espécie de ponto fino, é como se fosse uma cascata que termina no solo e que a última frase, digamos, é o receptáculo de toda a intensidade anterior. E o que eu acho... Isso era supor que realmente há uma espécie de síntese do livro. Eu não sei se é isso que a Luísa quis dizer, mas eu acho que muitos dos livros que nos fascinam precisamente por não haver um recado, por nós não conseguirmos encontrar a tal mensagem, não é? E eu acho que nós concordaremos com isso, e, portanto, é isto. Muitas vezes, quando só dizemos uma frase, interpretamos mal. Mas eu acho que o conhecimento tem mais a ver com esta questão, uma espécie de conhecimento que nos permite viver, percebendo um pouco melhor o comportamento humano. Acho que é a grande... Ou seja, é um conhecimento... Por exemplo, a literatura que me permita conhecer melhor como é que se faz uma máquina de fotocopiador, ou como é que... Esse conhecimento é qualquer coisa que a mim não me entusiasma. Portanto, o conhecimento que eu tento tirar da literatura é um conhecimento que eu não posso escrever. O que é que esta frase da Lispector, ou o que é que me ensina? Quer dizer, eu não posso dizer, ensina-me 7 coisas. Primeiro, não posso dizer isso. Mas sei que me ensina qualquer coisa e que tem uma energia que me permite viver de uma forma ligeiramente diferente, que já é uma grande conquista, de alguém que não parou nesta frase, não é? Rui. É completar. É só lembrar, eu gosto mesmo muito da pergunta que serve de tema, que é que forma de conhecimento nos dá a literatura. Eu primeiro tinha entendido que forma de conhecimento é, mas é muito bonito porque a literatura é uma forma. Eu choca-me muito que hoje haja escritores que tenham uma aproximação, e não é uma boca para ninguém da mesa, é só para ficar, que tenham uma aproximação tecnocrática da literatura. Nós vivemos tempos tecnocratas, tempos da medida, e em que o conhecimento binário é quase o dominante e tem que produzir. E eu não digo, Luísa, que não haja conhecimento na literatura. O que eu digo é que não pode ser medido tal como hoje se está a medir os pacotes de leite ou o litro de MP lá em Portugal. Quer dizer, é nesse sentido. Há um conhecimento, só que nós não sabemos qual, e é um conhecimento que está cá. Agora, é um bocadinho como tudo, é personalizado. A leitura é uma coisa íntima e, para mim, eu posso fazer uma lista, o Gonçalo estava a fazer uma lista de livros que, ao longo da vida, de algum momento, foram chaves para me explicar algo. Explicar-me algo. E, de facto, por exemplo, os Justos do Camus ensinaram-me a ter medo de uma certa esquerda. Ensinaram-me a ter medo das pessoas que amam a humanidade. E isto foi aquela peça de teatro, Os Justos, que me explicou isso. O Dinossauro Excelentíssimo, do Carlos Pires, ajudou-me a compreender o salazarismo, quando eu tinha para aí 12, 13 anos, de uma forma que eu não tinha ainda entendido daquela maneira.
Fiquei a compreender o sufocante que devia ser viver na burguesia um bocadinho merdosa portuguesa no final dos anos 50, aquela terra de ninguém, ao ler O Anjo Ancorado do Cardoso Pires. Portanto, de facto, a literatura dá um conhecimento. Agora eu estava sempre a pensar, era na lista de Schindler. Eu li o livro é não ficção, mas no filme aparece uma cena que acho que não está no livro, porque em que há um homem a quem dizem: finge que és carpinteiro. Mas porquê? Eu sou professor de História. Não, finge que és carpinteiro porque assim és trabalhador essencial. E o homem fica: mas trabalhador essencial? Mas desde quando é que a História não é essencial? Desde quando? No Portugal 2014. No Portugal 2014, a História não era essencial. E no Portugal 2016, há nas universidades portuguesas um caminho de estupidificação da literatura, que é começar a aplicar medidas, começar a aplicar os pesos e medidas da FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, a dar bolsas para estudar literatura. E isto a mim causa-me espécie. Não é espécie. Tenho aqui mais 3 perguntas do público. Não teremos tempo para mais, mas há aqui um pedido para si, José Miguel Wisnik. Pedem-lhe para repetir, por favor, o conceito de recado. Querem ouvi-lo de novo, no fundo. O conceito recado, eu não sei como é que essa palavra em Portugal hoje, como é que ela como? Certo. Então, tem um recado. Isso. Mas olha, é o seguinte, recado, tal como eu estou dizendo, não se traduz por mensagem. Mensagem não traduz recado. Se o conto do Guimarães Rosa fosse traduzido, e aliás, não há palavra em outras línguas, acho eu, que traduza isto que diz o texto. Se ele fosse dito a mensagem do morro, ele estaria dizendo que o morro emitiu uma informação a ser recolhida por um destinatário. Se ele dissesse o comunicado do morro, diria que o morro baixou uma ordem, ou uma coisa, tem até um sentido hierárquico. Se dissesse o aviso do morro, estaria mais próximo, mas ainda assim não é o recado do morro. O recado do morro significa, no conto, mas é uma palavra que tem essa extensão, de que um homem que viveu 30 anos dentro de uma gruta está andando por uma estradinha, indo para um lugar, e conta para a comitiva que chega perto dele que o morro está dizendo, e ele diz isso de maneira enrolada, com palavras enigmáticas, truncadas. Ele diz que é alguma coisa de luta de morte e festa, de tambor e toque de caixa, que essas coisas ele diz sem que ninguém entenda a rigor o que é. Enquanto mensagem, é uma mensagem truncada que não cumpre a sua função comunicativa. Esta mensagem, no entanto, se a gente chamasse assim, é ouvida, porque esse que contou uma segunda personagem, também um lunático popular, escuta essa história que o primeiro contou e conta, por sua vez, da sua maneira, introduzindo nela elementos que não estavam dados anteriormente e que fazem parte de correções, ajustes idiosincráticos, contribuições que ele faz, que resultam, portanto, que aquela coisa não é mais a mesma, é ainda recado, mas não é a mensagem que foi dada anteriormente. E esse equívoco é fundamental, é constitutivo, é do equívoco, no sentido de que o equívoco tem algo de produzir novas possibilidades de significação. Num terceiro, escuta isso e introduz. É um menino que escuta aquilo e precisa entender aquilo, acrescenta coisas, e assim vão os 7 recadeiros a cada vez alterando essas palavras que, no final das contas, resultam numa canção. Isto só pode ser, portanto, nesse sentido, a palavra recado, quando ela é dada, ela significa
que alguma coisa, o destino daquela mensagem era continuamente estar sendo transformada por outro a outrem, e portanto, que não havia nada... em nenhum desses personagens ela está completamente dada. E quando chega ao fim, não é um recado no sentido da mensagem moral que tem uma história, portanto, que se depreende de uma narrativa, uma moral da história. No caso, é justamente de alguma coisa que, tendo atravessado todo esse processo, indica que os processos de comunicação são dessa natureza. Isso pareceria, por exemplo, com a teoria da linguagem que está em Bakhtin, quando ele diz que não existe significação fechada, mas toda palavra, uma vez dita por alguém, em uma dada situação de enunciação, com uma certa inflexão, com um certo grão da voz, a depender do lugar social de quem fala e a quem fala, tudo isto, a significação jamais dicionarizável, né, o sentido de qualquer coisa que é dito está sempre cambiando e ganhando outros sentidos. Então, radicalmente, eu diria, do ponto de vista conceitual, a palavra recado, tal como ela é usada nesse sentido, ela está ligada a uma concepção, vamos dizer, de significação nesse sentido. No Brasil, então, usa-se muito a expressão dar o recado, ou dar conta do recado, não mando o recado. São todas variações sobre o seguinte: se eu dou o recado, por exemplo, se eu consigo dizer, se conseguimos dizer o que temos para dizer, nós demos o recado, senão nós não demos o recado. Se nós damos conta do recado, é que, colocados numa situação de dificuldade qualquer, enfrentando, vamos dizer, obstáculos comunicativos, a gente passa por isso, deu conta do recado. Não mando o recado, que é o seguinte: eu digo frontalmente, diretamente, não me faço usar intermediários. Então a palavra ganha muitas refrações, mas eu acho que ela é essencialmente alguma coisa que está ligada ao sentido da literatura, se ela mesma se pensar. Aqui houve um efeito preconceito, que eu penso que eu vi o burburinho na sala e penso que todos nós pensámos o mesmo, que é, partimos do princípio, como você é brasileiro, que havia um entendimento completamente diferente da palavra. E afinal, ao fim de 20 minutos e 2 explicações, percebemos que é exatamente o mesmo. Exatamente. Então o recado está dado, é o mesmo recado. E eu diria... O livro Mensagem, de Fernando Pessoa, se pensado nesse termo, poderia ser entendido mensagem e está ali como recado. Se aquilo é alguma coisa que diz respeito a uma tradição sebastianista, que pensa o Quinto Império, portanto, que pensa que aquilo é o elo de uma cadeia a se fazer e tudo mais, mensagem é, portanto, recado, estritamente. Aí é fazer, cumprir Mas isso... um desígnio, uma tarefa, uma coisa. Que é o sentido mais antigo, que eu acho que se encontra nos Lusíadas, por exemplo, né? Arrecadar no sentido de carregar. No Brasil, não sei se há a expressão que é quem conta um conto acrescenta um ponto. No caso... No conto do Guimarães Rosa, cada vez um ponto é acrescentado, exatamente. O que o Guimarães Rosa faz, só desculpe, mas no sentido de completar essa coisa, tem uma curiosa inversão, que é, naturalmente, quando uma história passa de boca em boca, ela vai se tornando entrópica, ela vai se tornando cada vez mais... fragmentária, ou vai se afastando de um sentido original. O que ele faz é, na verdade, ao contrário, fazendo que cada lunático, quando passa o recado vai ganhando forma, vai ganhando sentido em vez de perder. E isso está ligado a em suma, toda uma poética, que também não é o caso aqui, mas... que vem a se acrescentar essa complexidade. Mas que maravilha estar num lugar onde podemos falar sobre recado e sabemos o que é isso. Há aqui uma pergunta para o Rui, que vou-lhe fazer porque o Rui já leu e quer responder. Não consigo perceber o nome, porque não está escrito em letra de imprensa, é um bocadinho difícil de ler, mas se a pessoa se quiser acusar, pode dizer quem é. Diz... Quem? Não estou...
Sim, é a última. Aparentemente o escritor e professor Ruizinho sabe o que os seus colegas escritores opinam dele enquanto professor e enquanto escritor. Também sabe o que os seus colegas docentes opinam dele enquanto escritor e professor. Sabe o que os seus leitores e os seus alunos opinam de si enquanto escritor e professor. Sim. Obrigada a todos. Às 10 da noite, a Inês Pedrosa vai encerrar esta edição do Festival Internacional de Cultura numa conversa com David Lodge. Não percam. Obrigada pela vossa presença.